Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Este é o terceiro de 6 episódios sobre o tema A Magia do Natal. Já havia profetizado Isaías a respeito do Messias, o Salvador do mundo. Ele diz lá no capítulo 11, versículo 1, então, uma vara sairá do cepo de Jessé, e um galho brotará das suas raízes. Mais tarde, o Senhor Jesus confirmava a profecia. Lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, no capítulo 15, versículo 5, parte A do versículo, ele dizia assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Acontece que, sob a influência da inveja de Satanás, alguns povos da época não quiseram aguardar o cumprimento dessa profecia. E conforme descrição a seguir, uma tradição pagã foi ganhando forma. Veja onde que isso vai chegar. Noé teve um filho por nome de Cão. Era o nome dele. Aquele que riu de sua nudez e por isso fora amaldiçoado. Você consegue entender essa história lendo o livro de Gênesis, no capítulo 9, do versículo 20 ao 25. Tá? Foi um filho que ele teve que foi amaldiçoado. Cão teve um filho chamado Cuxi, que se casou com uma mulher chamada Semíramis, que por sua vez teve um filho chamado Nimrod. Gênesis capítulo 10, versículo 8, fala sobre Nimrod. Muito bem. Na história do Império Babilônico, o governante Nimrod e sua mãe Semíramis, com quem cometia incesto, olha que trajetória de maldição. Ele e sua mãe faziam com que os próprios pais oferecessem seus bebês a Moloque, deus do fogo, para serem queimados vivos quando? Em 25 de dezembro, durante o solstício de inverno. E também no nascer do sol da Páscoa, no equinócio da primavera, em meados de 25 de março. Quando Sem, outro filho de Noé, era o nome dele, Sem, e seus homens encontraram o sobrinho neto, o Nimrod, eles o mataram por todas as suas abominações. Esquartejaram seu corpo como se corta uma árvore em pedaços e distribuíram seus membros por todas as províncias de Siná. Foi então que Semíramis, sua mãe e esposa, disse aos babilônicos que Nimrod havia subido ao céu para assumir o seu lugar de Deus Sol, onde receberam o nome de Baal. Pois outrora ele já havia tentado chegar lá, quando construiu a Torre de Babel. Então, Semíramis ordenou ao povo que cortasse uma árvore como ritual de adoração ao Deus Sol, para lembrar que Nimrod fora derrubado como é derrubado uma árvore. A destruição de Nimrod foi tão importante que Isaías, no capítulo 14, versículo 19, diz assim: mas tu és lançado da sua sepultura como um ramo abominável e como as vestes dos que foram mortos, atravessados à espada.
que descem as pedras do abismo, como uma carcaça pisada sob os pés. É o que está escrito lá. Toda vez que essas referências da Bíblia fazem alusão ao ramo, à árvore, não é em vão, não é à toa. Tem um fundamento para isso. E nós estamos rastreando ele. Contudo, os druidas e os celtas continuaram adorando Baal da mesma forma que era adorado Moloque. Eles também o chamavam de Deus da árvore ou de homem verde e construíam bosques em torno de seus templos. Praticavam rituais de orgia nas florestas sobre árvores cortadas e reerguidas, perante as quais os pais traziam seus próprios filhos para serem queimados em adoração ao sol. Eles acendiam velas em suas casas, pois Nimrod renasceria se fazendo presente naquela chama. Não é uma coisa tenebrosa? Isaías, capítulo 57, versículo 4 ao 5, diz assim: de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão? Descendência da falsidade? Que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde? E sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? É o que nós lemos no livro de Isaías. Tá? E não à toa, mais uma vez, aparece a palavra árvore aí. Quando não, ramos. O culto à árvore ganhou tanta força que cerca de 800 anos antes do nascimento de Jesus, praticamente todas as religiões pagãs já praticavam o culto à árvore. No decorrer dos séculos, fizeram algumas adaptações. Consagravam-se muitos brinquedos e guloseimas a Odin, depositando-os aos pés de seu carvalho sagrado, que ficava repleto de maçãs, pois, segundo a lenda, ele se alimentava exclusivamente desse fruto. E ao invés de matar as crianças queimadas no fogo, como uma espécie de retratação, elas eram presenteadas com aquelas oferendas de retratação, fazendo com que os deuses parecessem bons. Ora, não é por coincidência que Odin seja chamado, sabe de quê? Pai de todos. Como também não é por acaso que, tal qual os dias de hoje, os presentes sejam depositados aonde? Ao pé da árvore de Natal, antes de serem entregues. Nas vésperas do solstício de inverno, os povos pagãos da região dos países bálticos cortavam pinheiros, levavam para seus lares e os enfeitavam de forma muito semelhante à que se faz nos dias atuais. Depois, os encharcavam com vinho e acendiam fogueiras com eles. A preferência pelo pinheiro é porque ele sempre foi considerado uma árvore que simboliza esperança, prosperidade e fertilidade. É uma das poucas plantas que, mesmo durante o inverno das regiões mais frias do mundo, se mantém com as folhas verdes e viçosas. Mas podem ser outras plantas especiais e consideradas mágicas, como o carvalho, a romanceira, o cipreste, o zimbro e etc.
Assim como outros elementos de cultos pagãos, alguns cristãos também tentaram acabar com esse ritual de enfeitar árvores dentro de casa. No início do século XVIII, um monge beneditino, por nome de Bonifácio, fora em viagem missionária a Turíngia. Lá, para acabar com a crença pagã, com um machado cortou o pinheiro considerado sagrado, que os nativos adoravam no alto de uma colina. Mesmo assim, Bonifácio não teve sucesso e decidiu associar o formato triangular do pinheiro à Santíssima Trindade e suas folhas resistentes e perenes à eternidade de Jesus. Assim se consolidava a tradição da árvore de Natal. Depois disso, a cultura de montar a árvore de Natal passou a ser explorada em diversos lugares do mundo. Em Riga, na Letônia, teria sido no ano de 1510. Na Alemanha, por Martinho Lutero, em 1530. Por volta do século XVII, numa província francesa. Durante o século XIX, a prática foi levada para outros países europeus e para os Estados Unidos. No século XX, essa tradição chegou, por fim, à América Latina e ao Brasil. Embora a cultura de montar árvore de Natal seja defendida por alguns religiosos, que encontram respaldo na Bíblia, né? Exemplo, Isaías capítulo 60, versículo 13 diz assim: a glória do Líbano virá sobre ti, como o cipreste, o abeto e o pinheiro, para adornar o lugar do meu santuário e mostrar a glória do trono em que me sento. Então, embora alguns religiosos encontrem esse respaldo, devemos lembrar que um versículo isolado nunca pode ser usado como base para justificar certas atitudes, principalmente quando há tantos outros versículos de oposição. Vamos ver quais são? Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Jeremias, capítulo 10, versículo 2 ao 4. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Esse ficou bem parecido mesmo com a árvore de Natal, né? Nossa. Jeremias capítulo 3, versículo 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali se prostituiu. Devia estar seguindo já esses deuses, né? Deuteronômio capítulo 12, versículo 2. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de quê? De toda árvore verde. 1 Reis, capítulo 14, versículo 23. Olha quantas referências, hein? Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Acera
sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Segundo os Reis, capítulo 17, versículo 10. Eu vou ler eles todos porque são muitos, né? Contra um que alguém apresenta. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de toda árvore verde. Jeremias capítulo 3, versículo 13. Você vê que as adorações aconteciam muito envolvendo as árvores. Jeremias capítulo 3, versículo 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Recomendo dar ouvido à voz dessa mensagem, desses episódios que estamos falando sobre a magia do Natal. Não é uma imposição, né? É uma conscientização, tá? Você chega na sua casa, quando estiver chegando o Natal, você faz o que você quiser. Mas o Atalaia está te avisando. Na verdade, o culto à árvore foi criado para abrigar toda uma simbologia esotérica e espiritual. Essas civilizações muito antigas, que habitavam os continentes europeus e asiático, consideravam as árvores como um símbolo divino, e tal crença ligava as árvores a entidades mitológicas, desde as raízes fincadas no solo, a sua projeção vertical e conífera. Ela marca uma emblemática aliança entre a Mãe Terra e o céu. Para os gnósticos, a árvore de Natal tem intensa concordância com as tradições alquímicas, cabalísticas e cósmicas de todas as tradições. Todos os presentes, os enfeites, as cores, etc., não foram inventados à toa. Eles têm um significado profundo e altamente simbólico. Portanto, o objetivo de se manter, de se montar a árvore de Natal é de carregar o ambiente com vibrações bastante positivas. Pois ela representa o diagrama cabalístico da vida, chamado de árvore cabalística ou árvore sefirótica, desculpe. Nesse diagrama está representada toda a vida e todas as 10 dimensões do universo, claro que segundo eles, né? Recomenda-se que ela seja colocada preferencialmente ao centro da sala ou no leste, aonde o sol nasce. Ela deve ser montada de cima para baixo, respeitando as forças descendentes do Espírito Divino, para que venha abençoar as pessoas aqui no plano físico. Da mesma forma que a montagem da árvore tem um significado, suas decorações também. Na Europa, ela tinha o propósito de nos arremeter à árvore do paraíso. Gênesis capítulo 2, versículo 9 e 17 fala sobre a árvore do paraíso, de cujo fruto comeram Adão e Eva, desobedecendo a Deus. Então, seu objetivo era nos lembrar a origem de nossa desgraça, o pecado, e por isso, entre outros adornos, elas eram enfeitadas com maçãs, se embaralhando propositalmente a predileção manducada de quem? Odin. Essa tradição é tão forte que até os dias de hoje, apesar de muito apreciada, a maçã é reconhecida como símbolo do pecado, sem nunca ter tido nada a ver com isso. Agora,
Como parte da tradição, os presentes continuam sendo depositados ao pé da árvore. Só que sob a falsa alegação de que repetem a cena dos 3 reis magos. No entanto, as bolas cintilantes ocuparam o lugar das maçãs. As lampadinhas pisca-pisca viraram uma alternativa interessante em lugar da vela e do fogo. O risco é menor. E assim, o aspecto de muitas árvores mudou. Algumas são até mesmo totalmente artificiais. Mas será que seu significado também mudou ou continua o mesmo? Responda você. Primeira carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 19 ao 21, diz assim: Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? A árvore de Natal é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? A imagem do Papai Noel, os enfeitezinhos é alguma coisa? Antes digo, estou lendo a Bíblia, né? Estou fazendo uns encaixes aí, mas eu estou lendo a Bíblia. Deixa eu voltar então. Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes da mesa dos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Este foi o terceiro de 6 episódios sobre o tema A Magia do Natal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Muito obrigado.